Tu não falou isso pra gente na entrevista. Tu não contou essa história de que vocês sonhavam em trabalhar no Quero Café. Não tem problema nenhum colocar em casal, mas vocês têm que ter maturidade pra ali na frente, se vocês entenderem que isso tá afetando muito o relacionamento de vocês ou o trabalho, talvez tenham que sentar e vocês têm que sentar e decidir que um vai seguir no Quero e outro vai seguir uma outra jornada fora do Quero Café. E eu achei, não, comigo isso não vai acontecer. E sim, aconteceu tudo que ela falou que aconteceria. Galera, pra quem não entende, abrir e fechar a loja é chegar às 6 e pouco da manhã e ir embora meia-noite. No meio disso tu para pra comer, mas é isso, tu tá ali dedicado àquele negócio. Não é saudável isso. Só que são fases que tu faz. A partir do momento que a gente mudou a nossa mentalidade, tudo melhorou, sabe? Então, nossa relação de família, negócio. Quem cuidou de vocês, da onde vocês buscaram forças e o que vocês foram mudando ao longo dos anos, talvez até desses 3 anos, pra hoje estarem sentados aqui. E uma pergunta, vocês estão felizes hoje? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Essência Q, o podcast de negócio do Quero Café, momento que a gente para conversar um pouco, para refletir, para resgatar algumas histórias, para falar de acertos, mas falar bastante de erros, de aprendizados dessa nossa jornada, que já tem mais de 10 anos aí, logo a gente já está chegando em uns 30 episódios de podcast gravado aqui. É bastante coisa, mas também é bastante história em 10 anos e a gente tem história para gravar muito podcast ainda e a gente quer seguir gerando esse conteúdo legal que cada dia está chegando para mais pessoas, especialmente para o time do Quero Café que trabalha nas lojas, né? Para os colaboradores do Quero Café, para os franqueados, para os sócios e para todo mundo aí que de alguma forma acompanha a nossa jornada, nossos fornecedores, nossos clientes, nossos amigos. Todo mundo que está num ramo parecido de alimentação, de empreendedorismo, acho que sempre tem alguma troca legal aí que pode ajudar mais pessoas. Esse é um dos objetivos maiores desse podcast aqui, fazer o conteúdo e os nossos aprendizados chegarem para mais pessoas. E seguindo a tradição aí, tá na minha frente aqui, até o momento a gente sempre teve pessoas que trabalham na franqueadora ou pessoas que trabalham em lojas aí, franqueados, sócios, e no dia de hoje eu tenho um casal aqui, que é uma realidade até bem frequente. Tem várias lojas do Quero Café que um casal trabalha à frente da operação, e eu lembro lá, desde as primeiras lojas, lá em 2016, 17, 18, quando a gente ia conversando com pessoas aí que se interessavam a vir botar um Quero Café, eu sempre falava, ó, não tem problema nenhum colocar em casal, mas vocês têm que ter maturidade para ali na frente, se vocês entenderem que isso tá afetando muito o relacionamento de vocês ou o trabalho, né? Nem todo mundo consegue separar muito o relacionamento do trabalho e isso, se de alguma forma estiver afetando muito negativo, a gente talvez tenha que sentar e vocês têm que sentar e decidir que um vai seguir no Quero e outro vai seguir uma outra jornada fora do Quero Café, né? Então, mas o lado bom é que eu acho que não aconteceu nenhum desses casos. Todos começaram trabalhando juntos e seguem trabalhando juntos, né? E hoje eu tenho aqui o Regis e a Paty, que estão juntos no Quero Café desde o início, tocam a loja de Tubarão e vão poder se apresentar, falar um pouquinho mais. O Regis já tinha uma história no Quero Café antes, né, da loja de Tubarão, e a Paty depois embarca junto nesse sonho. Então, sejam muito bem-vindos, vamos bater um papo leve, aí, descontraído e resgatar um pouquinho da história. Podem se apresentar, né, falar à frente qual loja, desde quando vocês estão no Quero Café aí, então, bem-vindos. Posso começar? Bom, me chamo Patrícia, sou esposa do Regis, a nossa história já tem, esse ano completa 16 anos juntos, então é uma longa jornada, né? Sou mãe do Otávio, que hoje tem 12 anos. Estamos em Tubarão há 3 anos, completou agora em setembro. Ai, o que mais? E vocês moravam em Teutônia? Isso. Foram para Tubarão, por quê? Para abrir o Quero Café, isso. Escolhemos a cidade de Tubarão e... Ai, tô muito nervosa. Não, fica tranquila. E tu?
Eu sou o Regis, a gente embarcou junto nessa jornada. A gente é sócio operador da loja de Tubarão. Somos sócios da Stay do Felipe, né? Junto com o Will e a Ledi, Que já passaram aqui, tá? O Felipe e a Estefânia já gravaram aqui com a gente, já contaram a história deles aí. Depois a gente fala um pouco como foi esse processo aí. Tá, e Regis, antes de trabalhar no Quero Tubarão, então, que fazem 3 anos, tu trabalhava com a gente também, né? É sim. Quanto tempo? Conta um pouco aí. Antes mesmo de eu trabalhar na franqueadora, a Paty sempre foi amiga de infância da Estê, né? Então, tipo, a gente já conhecia o Quero por eles, né? Então, tipo, a gente já tinha uma paixão pelo Quero, assim, né? Já tinha uma paixão pelo Quero, sem trabalhar no Quero. Conhecendo, de tabela. Isso, conhecendo as dores, mas conhecendo as dores, né? Porque eu e a Estê, a gente é amiga muito confidente, né? Então, eu conhecia as dores, mas conhecia também o lado bom, né? E brilhava o nosso olho, assim, né? Virava... Nossa, a gente ouvia e era paixão mesmo. Nossa, olha só que legal, E era real, porque a gente tava escutando de alguém muito próximo, né? Então, tudo que a gente escutava não era só uma propaganda, não. Era real mesmo. Muito esse acolhimento, esse carinho com as pessoas, né? E ouvir, tu falou muito dos desafios, porque tu era uma amiga muito próxima, muito íntima da Estê, né? A loja deles inaugurou final de 2019, em outubro de 2019. E então tu ouvia muitas vezes provavelmente um desabafo dos desafios. Exato. Né? E isso, mais do que te assustar, te motivou? Também. Por quê? Porque eu vi o propósito no final e eu acompanhei que toda aquela dor ela passou, né? E tanto que quando nós fomos abrir a nossa loja, a Estê recontou toda a história, né? De tudo que ela viveu. Mas no fundo a gente pensa, não, com a gente não vai acontecer isso, né? E realmente, eu passei as mesmas dores. Exatamente o que ela passou lá no início, eu vivi isso também em Tubarão. Foi uma jornada parecida, né? Ela estava voltando, né, para o Brasil, e eu me mudando para Tubarão. Então, né, nós nos adaptamos numa cidade nova, com um trabalho novo, né, tendo que cuidar de muitas pessoas, né, então as dores foram bem parecidas, e eu achei, não, comigo isso não vai acontecer. E sim, aconteceu tudo que ela falou que aconteceria, foi bem... Sim, a gente é otimista, né, por natureza. Se vocês não fossem otimistas, vocês não teriam embarcado nessa, né? Todo mundo que empreende, de algum lugar, tira otimismo e acredita que as coisas vão dar certo. Senão a gente nem tem o primeiro passo de decidir empreender, né, de decidir montar um negócio. E aí quando a gente fica ouvindo as pessoas que gostam da gente e trazem a sinceridade, os desafios, o cérebro fica pensando, não, mas comigo vai ser diferente, né? Às vezes a gente até acha que a pessoa tá querendo nos dar uma assustada, isso acontece comigo, né? Quando vem conversar comigo também, né? Eu trago muito dos desafios, né? As pessoas veem, as coisas boas as pessoas já sabem, né? Já estão ali no Quero, já são clientes, já tem uma paixão pela marca, e aí tu joga um balde de água fria falando dos desafios. E às vezes a pessoa que tá do outro lado, não, mas ele tá querendo me assustar, né? Tá? Não deve ser tão difícil. Até porque ele tá sentado na minha frente, ele passou por isso, né? É verdade, a gente sobrevive, mas é duro, né? E bom, naquela época vocês já eram pais do Otávio, vocês já tinham um filho, e eu acho que tem uma analogia muito grande. Por mais que a gente escute o pai, a mãe, o amigo, o tio, todo mundo que teve filho contando sobre a jornada de ter filho, tudo é diferente quando a gente tem o filho. Eu acho que é isso que aconteceu na jornada de Tubarão, né? Sim. Tudo é diferente, né? A gente escuta, ouve falar, mas quando a gente vive aquilo, a jornada realmente ela é diferente, né? Mas eu vejo como um privilégio ter acesso a essa informação, porque ela ajuda a alinhar um pouco a expectativa. E lá no momento da dor, aquilo lá não resolve, mas de uma certa forma isso conforta um pouco e faz a gente lembrar, eu sabia, eu fui alertado, né? A gente olha e fala assim, fui eu que tentei achar que não ia acontecer isso comigo, Isso, né?
E aí o fato de tu ter ouvido a história de alguém que viveu isso e tá lá, tá vivo, passou, tá mais feliz, tá em outro momento, faz, tá, peraí, eu também acho que consigo chegar lá. Se eu entender o que realmente essa pessoa fez, eu acho que eu chego lá e consigo estar um pouco mais tranquilo e não tão desesperado frente a esses desafios, tipo, né? Por mais que eles passavam os desafios, vai passar, vai dar tudo certo no final, mas, tipo, na hora que tá acontecendo os desafios, tu não tem essa É difícil enxergar a visão, luz assim, né? no fim do túnel, né? Tá, e tu, Regis, então vocês viviam de tabela, escutavam as histórias, e daí por que tu veio parar no Quero Café antes do Quero Café de Tubarão? Eu trabalhava na Languiru antes, trabalhei 5 anos na Languiru, e uma vez antes de sair da Languiru, eu tinha me inscrito numa vaga que apareceu, que tipo, era a mesma área que eu trabalhava, de logística. Eu queria entender, tipo, como é que tava o mercado, como é que tava... Aí me inscrevi na vaga, e ficou. Nessa vaga não estava escrito Não dizia qual empresa. empresa que era, né? Era tipo uma vaga, auxiliar de logística, alguma coisa assim. Vou me inscrever, né? E ficou. E nunca me chamaram, nem para entrevista. Um tempo depois, tipo, eu resolvi sair da Languiru para procurar alguma outra coisa melhor. Tipo, logo depois, em seguida, o Alvinho me mandou mensagem. Para mim participar de uma entrevista, para ele explicar como é que era a vaga e tal. Eu fui, a gente conversou lá no Quero de Lajeado. Eu não participei dessa entrevista? Participou. Acho que participou. Participou. Foi tu e o Alvinho. Isso aí. Aí já me levaram para conhecer a franqueadora, então... Aí logo depois eu já comecei na FJF daí, né? Mas detalhe, assim, né? Ele foi fazer entrevista, né? E aí ele chegou em casa e nós bem empolgados, né? Que a entrevista era, pro Quero Café. Tipo, nosso sonho era um dia fazer parte e a entrevista era, Deus! Esse sonho já existia? Sim, esse sonho já existia. E aí eu lembro que eu até mandei mensagem, falei assim, amigo, resta fazer uma entrevista pra logística, né? E tipo, foi surpresa, assim, pra nós. Não fazia ideia que era Quero Café, não... sim, não tipo, estava divulgada a vaga, através da Maria Lúcia, lá em Teutônia. Exato, isso aí. Não tinha a empresa que era, não tinha pra onde. Só dizia que era Teutônia. E a ideia do Rez, até naquele ano ele tinha feito o CPA-10 para tentar a carreira de banco. Então, assim, ele também estava indo para outras áreas, né? Abrindo o leque, né? Como ele já tinha saído da Languiru. Então, poxa, a gente sentiu aquilo ali como um sinal de Deus também, né? Então, assim, de Deus nos direcionando. Por quê? Porque nós não tínhamos capital para abrir um Quero Café, mas a gente tinha o nosso caráter. Então, assim, cara, foi Deus cuidando dos detalhes, nos encaminhando, né, para as pessoas certas, no momento certo. Né? Então, o resto chegou em casa, assim, maravilhado com a franqueadora, né? Isso foi... Eu lembro exatamente do dia. E ele... o salário seria menor do que ele ganhava na Languiru, né, na época. Mas a gente enxergou lá na frente. Tipo... Cara, aqui pode ser um passo da nossa jornada. Era uma oportunidade pra gente tá dentro ali, né? Cara, isso é muito forte, porque tu não falou isso pra gente na entrevista. Tu não contou essa história de que vocês sonhavam em trabalhar no Quero Café e sonhavam em ter... Então, é muito impactante de ouvir isso aqui agora. Vocês se emocionaram, eu também me emocionei. Sim. Realmente é curioso essa coincidência de ter se inscrito para uma vaga de Teutônia, porque teoricamente a base da franqueadora já era em Lajeado e casualmente essa vaga era para uma empresa do Quero Café, né? Então, e vocês enxergarem isso, eu também não sabia, que vocês já enxergaram naquele momento como uma porta de entrada, a gente começar uma história que talvez poderia finalizar nisso, né? Porque de fato não foi para isso que o Regis foi contratado, não era para trabalhar nas lojas, né? Era para trabalhar na distribuidora, né? No nosso braço logístico de atender toda essa rede, né? Pô, não sabia dessa base toda. Tá, e aí tu começa com a gente lá. Quanto tempo tu ficou daí? Eu fiquei 7 meses. Eu até achei que tinha sido mais.
E aí, por Foi- quê? Não, porque daí tu quis sair porque era ruim o ambiente de trabalho ou o que aconteceu? Daí a gente foi... A gente queria ser sócio de alguma loja, né? Daí, então, a Esteu e o Felipe convidaram nós para ser sócios, que eles queriam botar mais loja, né? Então, na hora a gente já aceitou, já era o nosso sonho, a gente já queria isso. Então, aí logo depois eles falaram com vocês também, né? Então, Que como era uma relação, né? Tipo, não era só nos chamar para abrir a loja, né? Existia o Regis também na FJF, que era um braço Sim. importante lá pro Alvinho, né? e Pra naquele franqueadores, momento sim. eu era o único funcionário da... Era muito importante. As prateleiras foi tu que construiu, né? As primeiras. Foi o meu primeiro trabalho foi pintar as prateleiras da FJF. Eu... Aí o Alvin ainda falou, cara, isso hoje pode não fazer sentido pra ti, mas um dia vai fazer muito sentido. Isso aí e realmente faz. Né? Cara, esse nosso jeito de todos nós aqui, de você, da gente, de fazer as coisas do jeito simples, sabe? De começar pequeno. Eu tava agora 2 dias atrás conversando com o pessoal e tem uma empresa que tá fechando 100 anos, tá? E eles querem, e era no ramo de alimentação. E eles querem fazer algumas, né? Estão planejando o futuro deles, assim. E aí foram fazendo muitas perguntas, né? E uma hora perguntaram, tá, como é que é essa distribuidora de vocês? Até tem um episódio, né, que é com o Alvinho, e aí fala no detalhe como foi toda a FJF. Mas, pô, a FJF nasce em 2019, nós já tínhamos 4 anos de Quero Café, a gente já tava superando as 20 lojas, já eram números relevantes, mas a gente começa ela exatamente do mesmo jeito que a gente começou o Quero Café, pequeno. Né? Então, eu falo, hoje é legal mostrar uma foto, ver que tem lá os drive-in, que tem isso, tem aquilo. Eu falei, cara, lá no início era na garagem lá da minha avó, cara, primeiro eram as coisas empilhadas uma em cima da outra, depois a evolução foi ter prateleiras feitas de madeira, construídas por nós, por alguém que trabalhava junto, pintada. Cara, isso, as coisas têm que começar. Eu falei, eu acho que esse é um dos segredos do Quero Café, né? Muitos negócios começam... Ainda é só uma ideia e já tem uma mega estrutura, já tem um monte de gente para trabalhar, já tem CEO, CFO, não sei o que, e não tem às vezes o trabalho básico ali sendo feito, né? Então, tu viveu esse trabalho, foi o primeiro funcionário da FJF, hoje acho que tem uns 10, 11 já trabalhando, hoje tá grande, hoje tem câmera fria, câmera refrigerada... Pô, tem uma organização, hoje tem câmera lá, vai separando, tem uma câmera que vai registrando tudo, enfim, várias evoluções ainda aí, mas não começou assim, sempre começa simples, com o básico, com o trabalho, né, com vontade lá de fazer. Então o Alvinho ficou, até hoje ficou triste triste por um lado, né, por estar perdendo uma pessoa super importante lá para a JF, mas óbvio que feliz, por outro lado, por vocês terem tido essa oportunidade aí. Mas e aí fala um pouco mais. Então, vocês foram convidados para se tornarem sócios operadores do Felipe e da Estefânia. E aí já tinha a cidade definida? Como que depois foram os próximos passos de treinamento? Enfim, até que vocês de fato abriram a loja de vocês. Na verdade, a gente só decidiu que ia botar a loja e a gente foi para Capão primeiro. Tipo, para fazer um treinamento lá, aprender tudo na loja, como o D também passou, né? Tipo, a gente foi a terceira loja da Estate do Felipe, né? Mas um detalhe bem importante, assim, que eles nos deram total liberdade para escolher a cidade. Isso aí, tipo, era a cidade que a gente ia se sentir bem, que a gente se via Eles morando na queriam que cidade, a gente né? fosse muito feliz. Então, assim, eles nos deram uma total liberdade. E aí a gente sentou com um caderninho em casa e listamos, assim, várias cidades de Santa Catarina. Por quê? Porque quando eu e Regis, lá nos nossos primórdios do nosso relacionamento, nós brincávamos que um dia nós ia morar perto da praia, né? Imagina, quem mora no interior, né? Sonha em morar perto de praia, porque chegar em Capão é 3 horas e pouco. No alta temporada tu leva muito mais tempo. Então imagina a gente poder morar perto de uma cidade de litoral. E aí, nós pegamos um caderno e a gente colocou em cada página uma cidade, os prós e os contras, e das cidades que ainda não tinham Quero Café. Porque aqui no sul
nós já sabíamos que todas já estavam ou com loja ou já reservado. Porque daí Próximo de praia. Próximo de praia. Ou já estavam reservadas ou já tinham lojas. Então, a gente foi para Santa Catarina. E aí, a gente começou a olhar cidade. E uma coisa que eles falaram para nós, que não poderia ser cidade tão pequena. Que eles gostariam de investir em cidades que já fossem maiores. E nós também, em relação, como nós já tínhamos o Otávio, né? E nós pensávamos no futuro dele. A gente já queria uma cidade que tivesse mais estrutura, que tivesse uma faculdade na cidade, né? Pensando nessa possibilidade dele Perfeito. né, da adolescência, né? Que não Tivesse fosse uma escola boa. Exato, isso aí tivesse estrutura, porque né, Teutônia é uma ótima cidade, mas tinha que se deslocar de lá para tudo. Sim. Vou estar fora, tem que se deslocar, né? Então, quando nós começamos a fazer a lista, né, nós começamos a pesquisar tudo. Né? Tinha perguntas, pontos positivos, pontos negativos, né? Eu lembro que, quando a gente olhou, ainda Joinville não estava reservado ainda, né? Eu lembro que a gente foi pesquisar sobre a cidade, era uma cidade que chovia muito, né? Que chamavam, acho que era Chuville, uma coisa assim, né? Eu falei pra eles, não, olha só, Joinville é muito grande, né? Uma cidade que tem um baita potencial, mas a gente não é o nosso foco, né? Porque é um lugar onde a gente quer morar. Então... Floripa também, tipo, custo de vida a também, gente começou a ver valores uma pesquisa era, tipo, quanto custa a aluguel, escola, né? Quanto custa escola, aluguel para moradia, quanto custaria o nosso custo de vida, né? E a gente fez isso em várias cidades. Era Lages, que ainda não tinha, né? Lages, Floripa, Joinville, Tubarão, Palhoça, não tinha ainda também. Acho que Joinville tinha, se não me engano. Eu não lembro. Não lembro mais também, assim. Mas tipo, o caderno tá lá ainda, esse dia ainda. Então era pensando no tamanho da cidade, pensando no custo de vida, né? No custo dos imóveis para morar também, no custo de escola pro Otávio. Exato, isso aí. Aluguel de ponto também era... A gente pesquisou, tipo assim, uma sala de tal tamanho. Em Floripa custa tanto, em Tubarão custaria tanto. Isso, né? tudo ainda via internet. Vocês faziam um trabalho de casa, assim, né? Isso aí. E aí, quando vocês foram presencial ver, já estava assim mais canalizado para Tubarão? Ou ir lá foi o determinante também? Acho que a partir do momento que a gente chegou em Tubarão, a gente decidiu que era lá. Tipo, a gente se via lá. Sentiu algo. Tipo, uma cidade grande, bastante prédio em construção. A gente via que, tipo, tava crescendo bastante a cidade para todo lado que tu olhava assim, né? Todos os bairros que tu entrava tinha prédio sendo construído. Então, tipo, poxa, o pessoal investe aqui. Legal. Um hospital gigante, bastante escola. Então, Legal. A partir da primeira vez que a gente foi, já... Quantos mil habitantes? Em torno de 100 mil, um pouco mais de 100 mil. Mas esse e Felipe já tinham passado por Palhoça, Araranguá, eles tinham olhado também. Eles já tinham olhado algumas cidades, né? E não tinha brilhado o olho deles, né? Então, a gente confia muito neles, né? Então, assim, quando eles também nos falaram isso, a gente... então vamos já focar em Tubarão. Sim. Né? Que já era 20 minutos da praia. Para nossa família ir e vir, só pega 101 e... Tipo, não é tão Sim. longe para vir passear. Eu sou filha igual única, há pouco a gente né? falando, né? Vir de Tubarão pra cá e vir de Joinville pra cá é totalmente diferente, né? É uma distância maior e passa por locais um pouco mais desafiadores de trânsito, né? Enfim, tranqueira que a gente pega. Mas isso que vocês estão falando aqui é bem importante para quem tá ouvindo e que, principalmente para quem não é do Quero Café, a gente é muito perguntado, assim, sei lá, alguém vem querendo colocar um Quero Café, passa pelo processo, a gente dá o balde de água fria, fala dos desafios e tal, e a pessoa faz a pergunta, e onde é que eu poderia montar? Cara, a gente pode dar um norte, mas é o teu coração e a tua razão que vão ter que definir isso. Não somos nós que vamos definir aonde tu vai. O brilho nos olhos pela cidade e o sentir algo diferente tem que partir de quem tá indo para lá. Por quê? Vai fazer a sua vida nesse lugar, se já tiver filho vai ser criado nesse lugar, ou um futuro filho vai nascer lá, tu tem que enxergar que a tua vida agora vai ser naquela cidade. E isso é muito pessoal, isso é muito particular. A Tubarão inaugurou, então, em 2022, né? A gente já tava chegando em 50 lojas. Muitas outras pessoas poderiam ter escolhido Tubarão. Muitos outros passaram em Tubarão e não brilhou o olho. Escolheram outros lugares, né? Então,
Não é que a cidade se transformou tanto em 1, 2 anos. Não, tem a ver com a pessoa. Isso é difícil de explicar, né? Isso é difícil de relacionar com alguma coisa, porque isso é muito particular. A gente fala, tem que sair muito de dentro da... Tem uma conversa inicial, tem um direcionamento de coisas que tem que ser observadas na cidade, mas, de novo, tem que a pessoa se enxergar... Tem que se ver na cidade. Fazendo assim, a sua vida lá. Né? Tem que... Cara, vou ser feliz aqui. Né? Afinal, se deixa toda uma história para trás. Não é que se deixa para trás, mas se passa a escrever uma história nova. Isso aí, um novo passo. Longe, né? Tubarão dá o quê? De Teutônia, estamos falando de 400 quilômetros? Por aí. Mais ou menos. Quem era caminhoneiro sabe, o cara tem uma boa calibrada, assim, das distâncias, dos lugares, né? 400 quilômetros dos pais de vocês... Todos os 4 avós do Otávio moram em Teutônia? Isso aí. Então, 400 quilômetros. Não tem nenhum parente lá em Tubarão, né? Não conhecíamos nenhuma pessoa na cidade, na verdade, quando fomos pra lá. Chegamos E nem sozinhos. perto. Nem perto de lá, né? Não. Tá, e como é esse peso de decisão? Quando vocês, assim, falaram que vocês sonhavam, né, com Quero Café, viam ali a jornada do Felipe e da Estefânia, que também eram naturais de Teutônia e que moram em Capão, né? Na praia, então, como falaram. Quando vocês foram amadurecendo essa ideia entre vocês, como casal, como família, já vinha na cabeça que provavelmente vocês iam ter que se mudar para um lugar distante? Bom, sim, tu falou em Santa Catarina, que já era, né, um sonho, então. Isso. E como vocês iam trabalhando isso dentro de vocês? Tá, e a família, e a distância? Como que foi essa construção, assim? Na verdade, foi tudo bem rápido, assim. Nem deu Nem tanto. deu tempo pra pensar muito. Não, foi depois que inaugurou a loja, que a gente caiu a ficha, assim, de tipo, meu Deus, que loucura Foi que a tudo gente fez. na empolgação, tudo. A gente tava muito E vamos falar bem sincero aqui, porque é o nosso jeito, né, do Quero, né? A gente usa isso até como forma de treinar as pessoas, né? A gente não precisa contar só as coisas bonitas, né? Só o que deu certo. A gente trabalha o tema, inclusive, de ser líderes vulneráveis, né? De ser líderes que expõem as suas fraquezas, né? Para treinar as pessoas. E quando vocês falam isso, quando abriu a loja, caiu a ficha, isso todo mundo passa. Eu acho que todo mundo que empreende passa por isso. E às vezes as pessoas falam assim, tu já pensou em desistir? Não, nunca pensei em desistir. Eu tenho minhas dúvidas se a pessoa não está só falando isso ou se verdadeiramente ela nunca pensou em desistir, porque é muito diferente desistir de pensar em desistir, né? Então, assim, a gente nunca desistiu, mas a gente pensou em desistir. Muitas vezes. Né? Isso pelo menos eu. Então, vocês também pensaram em desistir em algum momento? Nossa, muito, assim. E nós tivemos o treinamento em Capão, né? Com a Estê e com o Felipe. E com a equipe do Quero de Capão, né? E, nossa, Capão é uma loja fenomenal, assim, né? Equipe muito boa. Tanto que os números deles, né? A gente já vê isso. Mas agora, tu trabalhar numa equipe que só tu não sabe e o restante da equipe sabe. É mais fácil do que... E nós pensávamos, não, agora nós saímos de Capão grandão, assim, né? Que bom, ó. O Regis estava dominando a cozinha. Em casa não fritava um ovo. E no Quero Café, ele brilhava, sabe? Eu sabia muita coisa na cozinha e na frente, e depois o Regis veio pra frente também, né? Na loja de Capão. Então, assim, nós estávamos... Dominando. Operacional, né? Não, até limpar uma graxeira, a gente sabia, né? Todo o processo mesmo. Mas agora, quando tu abre a tua loja, tu sabe fazer. E a equipe tá aprendendo. Quantas pessoas inauguramos? 26. E inaugurou muito forte, assim, Sim, né? eu lembro. Foi muito bem movimento. caótico, assim. Esse ponto que tu colocou, ele é muito importante. E são pontos que a gente trabalha com o Felipe, com a Estefânia e com todos os multifranqueados. A gente cai na ilusão de achar que a segunda loja, a terceira loja, vai arrancar do estágio que a primeira loja tá. Vocês estavam mais preparados que o Felipe e a Estefânia. Vocês conheciam mais, dominavam mais o processo. E daí a gente cai na falsa ilusão de que
Por causa disso, vai tudo funcionar. Mas tem um outro detalhe. Os 26 que estavam trabalhando com vocês passaram pelo mesmo treinamento que os 20 e poucos que começaram em Capão. E não tem como acelerar um processo de treinamento. As pessoas têm a sua curva de aprendizado. E o que um colaborador, tentem lembrar lá do início, o tempo que um colaborador leva para fazer um especial Quero Café, para montar um prato, para fazer alguma coisa nos primeiros dias, e quanto tempo ele leva daqui a 3 meses. É totalmente diferente. A tranquilidade que a gente lida quando vê 10 comandas, e lá no início, quando a gente vê isso, quando a gente vê a loja lotando, só a vivência vai nos preparando para isso. Então esse foi, eu acho que inclusive é até difícil de dizer se é positivo ou negativo isso, porque vocês vêm de uma linha, vocês trabalhando bem com um time muito bom. E aí vocês caem numa outra operação que começa com um movimento tão forte quanto, se a gente olhar lá, a média de faturamento foi muito parecido, só que com um time ainda lá no início da curva de aprendizado. Quase, não dá para usar aquela analogia, não é do céu ao inferno, não é isso, mas tipo assim, é do 8 ao 80. Isso aí. E aí causa uma sensação que provavelmente é essa sensação que vocês, de angústia que vocês viveram pensando o que nós vamos fazer da nossa vida. Calma, isso é só o começo. Não, brincadeiras à parte, né? Mas assim, o Rez então ficou responsável na cozinha e eu fiquei na frente. Eu lembro de um dia eu ligar pro Gus, né? O Gus já tava no hotel. Por quê? Porque daí já era aquele período de eles deixar a gente se virar mais sozinho, né? Por quê? Porque eles iam embora, a franqueadora, né? Então, eu lembro de eu ligar assim, Gus, as pessoas estão querendo entrar pra dentro, não consigo, eu não aguento mais, mesmo eu sabendo fazer tudo. Então, assim, tipo, aquilo ali pra mim foi, tipo, algo assim, nossa, como sozinho tu não é nada, sabe? Tu precisa de uma equipe contigo, né? E não tinha tempo para essa equipe ter se formado, né? Então ele voltou do hotel e desafogou assim, né? Mas foi assim muito, muito, muito movimento. As coisas levavam mais de 1 hora para sair da cozinha. O pessoal queria entrar, por quê? Porque a loja ficou num ponto muito lindo na cidade. A loja ficou maravilhosa, assim, né? Então, assim, realmente era um lugar que chamava muita atenção. Por mais que o Quero não oficializou a inauguração, as pessoas viam e esperavam, né? Então, a partir do momento que as portas abriram, todo mundo queria vir conhecer ao mesmo tempo. Isso a gente gostaria e não consegue controlar, né? Não. Então, quem também tá ouvindo aí, a gente não faz nada de estratégia de inauguração. Um dia antes de inaugurar, a gente posta no Instagram que a gente vai abrir, mas só isso, não tem nada de não faz anúncio em rádio, não faz anúncio patrocinado, não faz nada, a gente só abre as portas. Tá, mas não querem movimento? A gente não tá preparado. Por mais que a gente treine, a gente não consegue dar conta. Então, é super desafiador se a gente pegar, assim, nas cidades grandes é um pouco diferente, mas nas cidades médias e pequenas, né? A gente abre as portas e 2 dias o movimento lotado. Quando o nosso time está em curva de aprendizado. Né? Então todo mundo quer conhecer, todo mundo quer vir. E a gente dá o nosso melhor e aí acontece esse tipo de coisa às vezes. E o prato demora 1 hora. E a pessoa que vem não consegue entender. Ela fala, não faz sentido algum. Como assim demorar 1 hora? Mas é por causa de tudo isso. Nós somos 26 pessoas, mais 8 pessoas de treinamento, ajudando a dar o melhor. E mesmo assim a gente fica patinando um pouco nessa primeira jornada, né? E isso fica um peso, especialmente em quem tá lá como responsável principal daquilo. E aí dá uma sensação de não saber fazer as coisas, de não dar conta desse desafio e de ter vontade de voltar atrás. Nunca vai dar certo, nunca vai... Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? A gente tava lá em Capão, tava tudo certo, a gente sabia, todo mundo, o restante sabia também, o negócio funcionava, tipo, lá demorou, né? Tipo, até todo mundo pegar o jeito, tipo, e é normal, como a gente também demorou um pouco pra aprender em Capão, sabe? Só que daí, tipo, a gente lembra como a gente saiu de Capão, mas a gente entrou em Capão também não sabia nada, não fritava um ovo em casa, tipo... E aprendi com o tempo, né? Então, mas, tipo... E o nosso movimento foi muito forte. Tipo, o nosso recorde de faturamento até hoje foi o
o próximo mês da inauguração ali, sabe? Imagina, 3 anos, né? 3 anos, a gente não Isso voltou aí. ainda ao faturamento que aconteceu lá, né? Então, Não. realmente foi muito forte essa jornada inicial, né? Mas beleza, foi passando aos poucos. Como foi passando? Quem cuidou de vocês? Da onde vocês buscaram forças e o que vocês foram mudando ao longo dos anos, talvez até desses 3 anos, para hoje estarem sentados aqui e uma pergunta: vocês estão felizes hoje? Vocês Muito, estão realizados trabalhando? Hoje muito. muito. Hoje o nosso sonho é abrir mais lojas, com certeza. Hoje, sim, quase 3 anos após a jornada, né? Sempre buscando se desenvolver, que é o ponto principal. A partir do momento que viramos essa chave, né? Assim, que a gente entendeu que nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, né? Viramos essa chave e a gente hoje já se vê com mais lojas, A assim. gente buscou evoluir nós, né? Tipo, depois que passou o tumulto da inauguração, tipo, A adaptação do Otávio também na Cidade Nova, que, tipo, o Otávio cresceu no balcão do Quero Café de Tubarão, então... Uhum. E ali- mais um detalhe, né? Você sai de Teutônia, ele troca de escola, Isso, pra vocês Capão. moram em Capão 4 meses. De 3 a 3 a 4 4 meses ele Ele ficou. estuda em Capão e Isso. depois vocês vão pra Tubarão, né? Então tem Isso. toda essa... Num ano ele estudou em 3 escolas diferentes, né? Exato. isso aí. Isso aí. Então tem toda essa adaptação, essa jornada assim desafiadora. A minha jornada também como mãe, nova empreendedora, né? Que foi nosso primeiro negócio, cuidar da casa. Então, assim, o primeiro ano foi bem caótico, assim. Foi muito difícil. É muita variável que mudou, né? Muita, total. Então, assim, tipo, eu não tinha nenhuma rede de apoio no início, né? Nem que fosse pra organizar a mochila do Otávio pra escola no outro dia. A gente conseguiu uma van, né? A van passava na frente da loja, pegava ele e a gente não via ele sair. Os funcionários Muitas cuidavam. vezes os funcionários cuidavam, ele entrou na van. Então, Porque a gente tipo, tava na cozinha, né? Então, assim, esse foi mais difícil, né? Até me emociono, né, de olhar pra isso. Mas hoje, tudo valeu a pena, né? Valeu a Então, pena. assim, isso. Mas a equipe mesmo já cuidava dele. Assim, o Paty, ele entrou na van. A van deixava ele na frente da loja, então todo mundo cuidava. Ele entrou na loja, né? Então, e ele sempre foi, assim... Nossa, Deus cuida de todos os detalhes, assim, né? Ele foi perfeito também em todos os detalhes nesse momento, né? Porque ele aprendeu a lançar... Ele tinha fome. E aí ele aprendeu a lançar o pedido dele no Smart, porque às vezes não tinha nem tempo nem de eu e o Regis ver, né? Ele comeu, não comeu. Então ele aprendeu a lançar o pedido dele. E aí já chegava pra ele, claro, às vezes ele comia o que ele queria, né? Sim. Mas sobreviveu esse período com a gente também. Mas a vida é isso, né? Eu acho que às vezes a gente cria uma ilusão de que a vida de algumas pessoas ela é perfeita, de que tá tudo lá equilibrado, de que essa pessoa dorme 8 horas por dia, ela se alimenta, ela treina, ela tem momento de presença todo o tempo com o filho, ela pega no colégio, ela cozinha, ela faz... Cara, não é. Não é, entendeu? E aí a gente olha isso e acha que quando a nossa vida não tá perfeita, ela não tá igual, diz o livro lá, do jeito que tem que ser, até porque o jeito que tem que ser muda a todo momento, né? Tu falou do ovo, uma época era bom comer, era ruim comer ovo, hoje é muito bom comer ovo. Mas depois então assim, a gente persegue às vezes uma angústia de algo que nem existe, nem é real, né? E a gente se culpa, tenho certeza que tu como mãe, em alguns momentos se culpava, meu Deus, o que eu tô fazendo com meu filho? Porque era totalmente diferente da rotina que tu tinha aqui em Teutônia. Mas pra mim nada na vida tem certo ou errado. Tem a gente achando o nosso caminho, tem a gente tentando dar o nosso melhor e mesmo dando o nosso melhor, cara, as coisas não vão sair perfeitas. Né? Falando em caminhão há pouco, filho de caminhoneiro. Será que meu pai era muito presente ou não tão presente? Muitas vezes ele não estava presente. Mas eu tô aí, eu sobrevivi, eu amo meu pai, a gente se ama e vambora, entendeu? O conto de fadas perfeito, ele não existe, ele só existe no conto de fadas, né? Isso a gente tem que lembrar, às vezes, de saber, a gente deu o nosso melhor.
E passou, talvez aquela rotina que vocês viveram, ela não ia ser sustentável pro Otávio e nem para vocês. Que é o que a gente fala no Quero. A jornada que a gente vive nas semanas pré-inauguração e pós-inauguração não é o que a gente quer que a pessoa passe pro resto da vida. Não é, não pode ser. Por isso que eu fiz a pergunta. Hoje vocês estão felizes e realizados? E vocês estão. Vocês emanam isso. Só que a pergunta ela é provocativa porque eu sei que não foi sempre assim. Exato. Né? E em não sendo assim, o que foi acontecendo que foi preparando, foi desenvolvendo vocês para de fato não terem desistido, para terem conseguido melhorar resultados na loja ao longo dos anos, mas principalmente por conseguirem, primeiro, estar aqui, hoje é uma quinta-feira, vocês estão a 450 quilômetros, 430 quilômetros lá de Tubarão, aqui comigo, a loja está andando, né? Vocês vão visitar os pais de vocês. Isso provavelmente vocês não imaginavam que seria possível lá nas primeiras 2 semanas. Eu não consegui, vocês pensaram, é o resto da minha vida aqui dentro, eu nunca mais vou sair daqui de dentro. É isso aí. Né? É É isso que a gente exatamente pensava. isso, assim, passa um filme aqui. Mas, tipo, para nós o que virou o jogo foi a gente se desenvolver, a gente buscar melhorar nós como pessoas. Tipo, a gente reclamava que o funcionário não vinha, que isso, que aquilo, que faltava gente, que não aparecia ninguém para trabalhar. Cara, a gente tá com uma equipe muito boa. E tipo, sai gente, aparece gente nova, a gente treina de novo e tipo, tá mais leve para nós, a gente consegue fazer isso mais leve. Tipo, é os mesmos problemas que nós tínhamos lá no começo. Os mesmos problemas. Que hoje a gente consegue resolver, tipo, de outra forma. Tipo, tudo tranquilo. A gente tem tempo para brincar com o nosso filho. A gente consegue fazer nossas coisas de casal. E a gente aprende a olhar pra isso com mais... Cara, isso me dá vontade de explodir de felicidade quando eu escuto isso. Sabe? Matheus, antes o domingo era importante. Então, assim, me doía. Tipo, domingo, nós dentro da loja, sabe? Hoje a gente aprendeu a olhar assim, cara, hoje é tarde. Se a gente... No verão, né? Se a gente tem 2 horas livres, né? A gente fala, então vamos pegar o carro e vamos pra praia. A gente pega o Otávio e vamos pra praia. Aproveita 2 horas. Antes não. Tem que ser um final de semana. Não. A gente aprendeu a olhar para as pequenas coisas com mais amor. Tipo, poxa, se eu tenho 2 horas livres, vou usar essas 2 horas livres. Não precisa ser um domingo inteiro, não precisa ser um dia inteiro, sabe? A gente aprendeu a organizar isso um pouco melhor. Isso, dá muito orgulho de ouvir vocês falando isso, por 2 pontos, assim. Eu queria e quero que todo mundo, todo líder dentro do Quero Café, todo dono de loja, é o que a gente consegue, na grande maioria, passe por essa fase desafiadora e consiga entender que as coisas só ficam mais fáceis partindo da gente. É isso aí. As coisas não ficam mais fáceis lá fora, as coisas ficam mais fáceis aqui dentro, né? Nós somos responsáveis por isso. Tu repetiu, tu falou, os problemas são exatamente igual, eles estão acontecendo, mas vocês lidam de forma diferente. A forma leve que tu falou aqui, cara, as pessoas vão entrar, vão sair e nós vamos treinar. Isso é totalmente diferente de tu pensar assim, meu Deus, agora eu tenho que treinar de novo as pessoas. Cara, não tem como empreender e liderar sem ter vontade de treinar pessoas. Tu vai pirar o cabeção, porque liderar é treinar pessoas pro resto da vida. Então, se tu não gosta disso, cara, tu vai adoecer. Tu vai ter que tomar remédio pra mascarar essa dor, porque tu vai viver com essa dor todos os dias, enquanto que, na verdade, tu tem que entender, opa, esse é meu papel. Eu tô aqui pra isso. E quanto mais leve, com melhor energia eu lidar com as coisas, magicamente as coisas vão acontecer melhor. Isso é inacreditável como os números daí melhoram. É isso aí. Antes, nós estávamos totalmente organizados para o encontros franqueados, né? E aí, um tempo antes, a nossa coordenadora de salão, ela estava com a gente desde antes da loja abrir, né? Ela pediu para sair, né? E, nossa, a gente sentiu muito assim, meu Deus, sabe? E era alguém assim que...
era o nosso olhar, assim, dentro da loja, né? Então a gente confiava muito. E aí foi um período que pessoas da noite saíram, pessoas do dia saíram, o resto estava indo da abertura ao fechamento. Até porque nós tínhamos que treinar essas pessoas para nós estarmos tranquilos no encontro dos franqueados, né? E foi tão leve, né? Assim, por quê? Porque nem o Regis Tipo, a disse. gente tava focado em treinar as pessoas. Tipo, vamos lá, é esse mês que vai ser, tipo, realmente foi um mês inteiro, Foi. tipo, treinando, indo junto e... Quase todo mês abrindo e Isso aí, fechando. Isso aí. Como foi lá na jornada Como inicial. foi lá na Exato. jornada inicial. E tudo muda o jeito que tu encara isso. Isso aí. Esse é o ponto que eu não me canso de repetir aqui. Talvez tem gente que já ouviu falar isso várias vezes, mas esse é o segredo da jornada. É tu saber que várias vezes durante a tua jornada de líder e empreendedor, tu vai ter que fazer algo a mais duro pra caramba. Eu não quero, ninguém aqui quer, ninguém do Quero Café quer que um operador tenha que abrir e fechar a loja todos os dias. Galera, pra quem não entende, abrir e fechar a loja é chegar às 6 e pouco da manhã e ir embora meia-noite. No meio disso tu para pra comer, mas é isso, tu tá ali dedicado àquele negócio. Não é saudável isso. Só que são fases que tu faz. E quem cai, assim, quem desaba emocionalmente é quem acha que tá bom, agora estabilizou meu time e nunca mais isso vai acontecer. Daí quando acontece, bota aquilo num peso tão pesado que fica só angustiando. Fica pesado, e não dá. É saber que volta e meia vai ter essa jornada. E aí a sabedoria é, cara, eu sei que eu vou entrar, vou me dedicar alguns dias e depois vai estabilizar. Vou formar a nova pessoa, a coisa vai andar de novo. Que nem a gente fala pros funcionários, tipo, eu não quero que o sonho deles seja, meu sonho é trabalhar o resto da vida no Quero Café. Não, eu quero que, tipo, ao menos tu queira ser dono de alguma loja ou ser gerente aqui, sabe? Então, daqui a pouco não é aqui teu sonho, mas, pô, se a gente poder fazer alguma coisa pra te ajudar a seguir esse sonho aí, nós estamos juntos, né? Então, tipo, a gente sabe que é um ramo que gira bastante gente. Então, tipo, como a gente falou, o nosso papel vai ser treinar pessoas pro resto da vida. Não tem outra. Tipo, vai mudar a forma que a gente vai lidar com isso, né? Então, tipo, tem que ser prazeroso isso. Não... E logo eu quero entender, tá, e como é que vocês fizeram? Quem ajudou? O que aconteceu para vocês mudar essa forma de enxergar? E só pegando ainda uma fala... que isso também tem a ver, ao meu entendimento, com felicidade, com realização. Às vezes a gente fica querendo algo, só assim, é uma regra que a gente colocou na cabeça. Você fala assim, eu só vou ser feliz se eu não trabalhar no domingo. Ou às vezes eu só vou ser feliz se eu tiver 2 semanas de férias por ano 100% desligado do trabalho. Daí tu fica buscando aquilo, achando que a felicidade vai estar lá naquele domingo. E na verdade não tá. Na verdade tá em a gente parar de perseguir algum sonho específico lá que talvez nunca vai acontecer e olhar que existe outras formas, né? Por exemplo, hoje, quando eu saio de férias em viagem, nunca é só férias. Assim como eu fui aprendendo que nunca é só trabalho. Então, coisas que no passado eu não me permitia, não, trabalho ali de manhã até de noite é trabalho. Hoje não, às vezes tem uns recortes no dia que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou encaixar algo. Quem tem uma agenda, digamos, de trabalho, que tu tá trabalhando de noite, final de semana, tu tem que achar momentos no teu dia a dia também pro teu cuidado de família, pro teu cuidado de lazer. Assim como não é problema algum quando tu tiver em férias ou no teu lazer, tu dedicar algumas horas para botar em dia alguma coisa, né? Vocês hoje vão sair uma semana inteira. Tem como desligar 100% do Quero Café de Tubarão? Não tem como. E o mais legal é entender, é verdade, não tem como. Vou tentar treinar ao máximo, delegar ao máximo, mas tem algumas coisinhas ali. Nós vamos estar lá, então, em família, em algum lugar, e eu vou dedicar. Eu vou acordar um pouco mais cedo para botar em dia os comunicados, botar em dia alguma coisa de pedido e, né, estar à disposição para a galera quando for alguma coisa urgente. Porque às vezes... E aí muda tudo. Tem pessoas que não aguentam a jornada de empreender
porque estão ali no seu momento de lazer, o que for, e vem uma mensagem, meu Deus, eu não consigo nunca desligar, não tem nunca como desligar. Cara, se tu enxergar dessa forma, olha o peso que tu tá botando pra dentro de ti mesmo. É uma angústia que tu tá jogando pra dentro de ti. Porque às vezes é aquilo, cara, beleza, eu tô aqui de férias, o cara mandou uma mensagem, vai assim, assim, assado. Dá um direcionamento em 3 minutos, 4 minutos, focado naquilo, tu resolveu e tu volta a curtir a tua família, o que tá acontecendo ali. Agora, se tu fez aquele problema ali de 4 minutos ser, meu Deus, eu não consigo desligar nunca. Quando vê, tu vai ficar o resto do dia dentro do teu cérebro, dentro da tua mente, vai estar ruminando e pensando, meu Deus, eu não consigo desligar. Não, mas o problema durou 4 minutos. Tu transformou ele, tu levou ele pro resto do dia dentro da tua mente. Isso é muito diferente. Por isso que eu falei, tu aprendeu que às vezes vocês vão dar uma escapada de 2 horas, 3 horas e curtir e viver intensamente aquelas 2, 3 horas e depois trabalhar e ver. Isso é diferente, né? Às vezes a gente quer o domingo, aquele dia 100% e quando vê a gente tá rolando o Instagram o dia inteiro. Não tá achando alguma coisa pra fazer. Isso também às vezes pode não ser tão legal como a gente imagina, né? Aproveitar os momentos que a gente tem, né? Então, tipo... dá 2 horas pra nós ir pra praia, a gente pega e vai pra praia. Tipo, tem meia hora pra gente jogar um futebol. Eu tava saindo, vamos jogar um futebol, sabe? Então, aproveitar. Eu acho que até isso aí ajuda a gente viver bem aqueles momentos, a valorizar bem os momentos. Mas eu queria ouvir, assim, tentem buscar vocês ou fazer essa reflexão desses 3 anos. Deu pra ver que vocês mudaram e se transformaram. E vocês, como tu falou, vocês aprenderam a olhar pra dentro, pra você se desenvolver. Tá, mas o que ajudou isso? Vocês foram ler, vocês foram fazer curso, vocês tiveram pessoas que ajudaram vocês nessa jornada? O Regis sempre foi o mais otimista, assim, né? Claro, eu pela culpa, assim, não tô sendo uma boa mãe, não tô cuidando da casa, não tô trabalhando direito, né? O Regis sempre via lá na frente. Então, assim, eu sempre fui mais emoção e o Regis sempre foi mais razão, né? Ele sempre foi mais tranquilidade e eu mais agito, né? Então, o primeiro ano a gente praticamente não saiu da loja, assim, foi bem desafiador, né? A gente não veio pra Teutônia, né, no primeiro ano. E meus pais também não dirigem pra fora, eles só dirigem dentro de Teutônia. Então, para eles chegarem em Tubarão, tinha que ou alguém trazer, né? Era uma logística, né? Mas em junho do primeiro ano ali de abertura, né? Eu tinha uma cliente que eu acho que ela sentia a minha dor, né? Então, essa cliente, ela insistia muito que ela queria me levar para fazer alguma coisa fora da loja. E eu, não dá, isso e aquilo e aquele outro, né? Não tem como eu sair algumas horas da loja, né? Meu Deus! Nosso sonho não pode dar errado, né? A gente largou tudo, largamos casa, um emprego estabilizado. Como é que eu vou sair da loja? E eu sempre dando desculpa para essa cliente, né? E aí um dia, assim, com muita chuva, ela estacionou o carro na frente da loja e ela me levou num grupo de mães. Assim, era de uma igreja da cidade, né? E eu saí da loja naquele dia e o resto ficou na loja. E eu consegui, tipo, desabafar com aquelas mães, né? Eu não conhecia elas, mas ali começou a aliviar aquele fardo. Tipo, poxa, eu posso sair da loja, né? E eu me senti tão amada, tão cuidada naquele momento, né? Tipo, essa pessoa é minha melhor amiga hoje em Tubarão, né? Eu me emociono, por quê? Porque foi ela que ligou um start na minha cabeça, que eu não enxergava, né? Eu não via, eu só via dor, problema, né? E longe de todo mundo, e o resto conseguia ver nosso sonho lá na frente. E ali eu comecei a abrir meus olhos, então, né? E aí, uma vez na semana eu ia nesse encontro de mães. Então, esse encontro de mães gerou uma rede de apoio, né? Na cidade que eu não tinha antes. E aí elas se juntavam para as crianças brincar. Eu conseguia sair da loja, né? Então, e uma precisava de hoje eu preciso tal coisa. Então, ali começou a aliviar nosso fardo, né? Eu senti que o meu fardo começou a aliviar, então, assim, com contato com pessoas na cidade,
né? Criar uma família, assim, né? Como a gente brinca. Por quê? Porque era só operacional, né? Então, a gente tava sempre com a equipe, mas não conseguíamos ter relacionamentos. E ali, então, pra mim foi essa virada de chave, assim, que eu senti. E um segundo momento foi quando um cliente nosso nos convidou para fazer o método CIS. E, como é que nós ia fazer o método CIS? Como é que a gente ia fazer com o Otávio, né? 4 dias Um cliente falou? Isso, um cliente convidou a gente, né? Também um cliente que é um grande amigo. Ele convidou nós para fazer e eles trouxeram online. Esse cliente, ele trouxe online para a cidade de Tubarão. Então, a gente conseguiu fazer na cidade e eu tive rede de apoio para ficar com o Otávio também, né? Que não foi família. Não foi família de sangue, é família de coração, né? E ali também do método CIS. Quando a gente fez o método CIS, a gente... Nossa, tu vive essa imersão, né? Que é de saúde emocional. E tu sai de lá, meu Deus, eu vou vencer o mundo, né? Só que quando tu sai de lá, tu volta pra tua mesma realidade. Sim. Então, não é um botão que a gente aperta, né? E resolve todos os problemas. Não é uma bala de prata. Não. Então, eu fui sentindo a evolução do método CIS mais ou menos uns 3 a 4 meses depois, assim, que eu fui conseguindo virar chaves realmente, né? Hoje, a Patrícia que tá sentada aqui, né? Se tu conversasse com essa Patrícia lá no início da nossa operação, né? Eu nem teria vindo, né? Então, assim, hoje eu estar sentada aqui, realmente, assim... Ou nós ia estar aqui só reclamando. De alguma coisa. Mas eu não teria vindo. Tu sabe que eu conversava um pouco com essa Patrícia e, através de outros caminhos, as informações chegavam, Sim, né? Então, isso eu acho mais bonito, galera. Eu acho muito legal quando a gente consegue olhar pra trás e ver e reconhecer, cara, que naquela mentalidade que a gente tinha, a gente não ia evoluir, e que o problema não era o mundo, era a gente. Isso aí. O problema não era Tubarão, não era a distância da família, não era o ramo, é a gente. Isso aí. Sim. Só que isso tudo só quando a gente tá no olho lá do furacão, não é claro, não é fácil de enxergar isso, né? E eu respeito todo mundo que tá no olho, no buraco lá. No buraco eu digo, sei lá, que tá no meio do caos. Tu não consegue enxergar muita luz. Tu não consegue ver isso. Hoje é fácil pra Paty olhar. Não é tão fácil. A Paty se emociona, né? Falando, mas tu consegue assumir assim, com aquela mentalidade eu não ia pra frente. Não ia acontecer. Eu tive que mudar. Eu só reclamava e tal. Só que quando a gente tá lá naquela fase, é muito difícil. Daí vem alguém e senta na nossa frente e fala, não, a mudança tá em ti. Tu tem que enxergar o mundo de forma diferente. Dá ou não dá vontade de virar caneca de café e jogar na cara da pessoa? Quase assim, isso aí. sabe? É tipo assim, eu estou bem com a minha cabeça e eu chego e falo assim, irmão, tô vendo que tá meio depressivo, bota energia pra cima aí, meu, vira essa chave. Cara, não é um botão que tu aperta. E isso também, isso que tu falou, e agora não é um botão, é importante, caso tenha alguém aqui ouvindo, que tá nesse momento naquela sensação de que tá dando tudo errado, de que as coisas não estão funcionando, de que o mundo é problema, não busca a bala de prata. Não acha que é o método CIS ou alguma coisa que tu vai lhe fazer e pá, amanhã vai funcionar. É uma jornada. E aí a gente tem que ter fé e acreditar. É um início que vai indo e vai evoluindo. Pra mim, tudo na vida é isso. Não faz esporte e quer fazer alguma coisa. Cara, não é ir numa aula, não é ir uma vez. É isso aí, tipo, não foi um treinamento que a gente fez que tipo, mudou completamente a nossa mentalidade. A gente foi trabalhando em si, nossa. A gente fez, tipo, ligou alguns alertas nossos, mas, tipo, cara, a gente foi tentando melhorar, a gente percebeu que a gente não estava feliz, não estava bom para nós do jeito que a gente estava, sabe? Então, tipo, a gente correu atrás para melhorar nós, né? Então, tipo, consequentemente tudo foi melhorando, sabe? Tipo, a partir do momento que a gente mudou a nossa mentalidade, tudo melhorou, sabe? Então, nossa relação de família, o negócio, então, tipo, deu tudo certo. Isso é muito. Eu ainda vou tentar um dia. Cara, não sei.
transcrever toda essa nossa jornada de Quero Café, porque isso que vocês vivem é o que eu vivi, é o que eu vivo, é o que todos vivem, e que é muito... Pensem o Regis e a Paty, olha o que a gente tá falando aqui, talvez um monte de gente tá ouvindo e não tá entendendo nada que a gente tá falando. Talvez tenha alguém ouvindo e... Não, isso aí que tá falando não é bem assim, entendeu? Mas a mudança nossa do líder transforma tudo. Diminui os problemas, melhora a energia, se reflete em números melhores, aumenta as vendas, sabe? Tudo melhora quando a gente trabalha dentro da gente a nossa evolução, né? Então, a melhor coisa que um líder pode fazer pelo seu negócio, pela sua equipe, é cuidar de si. É evoluir o seu mental, é se autoconhecer, é entender suas dores, suas reações, onde é que a gente pode melhorar, que o resto vai ficando mais fácil. É muito louco isso, né? Muito, muito profundo e é difícil de entender. O Regis e a Paty de 3 anos atrás, se alguém falasse, não ia conseguir entender. O Matheus também, de uns anos atrás, inclusive, eu escutava pessoas falando isso. Isso não fomos nós que inventamos, né? A gente tá aí para aprender, a gente tá aí vendo o que muito já se fala na história. Mas eu escutava as pessoas falando isso e eu... Cara, que papo estranho, cara. Isso aí não é bem assim. O negócio é trabalhar ali e tal, é mão na massa. Também, nada acontece sem essa mão na massa, mas tem esse autoconhecimento, essa jornada, ela é muito importante. E onde entra nessa jornada lá, no início, então, tem o Felipe e a Estefânia. Eles foram pessoas importantes nessa evolução também, do Regis da Paty de hoje. Com certeza. Eles sempre incentivaram nós, tipo, a melhorar, sabe? Até a prática de esporte também. A gente não era do esporte, hoje a gente... A gente tenta, né? Mas é a fase da nossa vida. No que corre ou não? Sim. Eu vi vocês, um dia tinha uma atividade vocês dois juntos, eu falei, ainda é mais legal ainda, fazendo em casal. Olha, isso é um baita A gente não é do esporte, mas hoje é a época da nossa vida que a gente mais pratica esporte. Então, tipo, a gente vai na academia, a gente faz a caminhada, faz uma corrida, então, tipo... É a fase da nossa vida que a gente tá mais legal. Mais no esporte, Por assim. exemplo, assim, na nossa mala nunca tinha um tênis de academia, nem uma roupa de academia, tá? Nunca. Agora, até se nós irmos pra Capão, a gente coloca na sacola. Muito legal. Mas, assim, a Estê e o Felipe, eles sempre foram espelhos, assim, né? Tanto de... eu conheço a Estê antes da nossa relação aqui de casal, né? Eu conheço a Estê, então, de antes disso, né? E eu sempre admirei muito ela, né? E o Felipe eu acabei conhecendo depois com ela. Mas ele é um cara, assim, olha, também fenomenal. É um casal foguete, assim, né? Eu sempre falo. Mas teve momentos do nosso período como loja que a gente não conseguia se entender. Por quê? Porque eles já viam como nós estamos hoje, né? E traziam tanto assim, olha... eu nunca esqueci o dia que o Felipe chegou na loja. Ele disse, vocês viram que ali tem telha de aranha? Mas caraca! Por que ele tá olhando a telha de aranha? Olha, gente, nós de noite dentro dessa loja, né? Mas hoje a gente olha pra isso, poxa, que bom que eles estavam ali, sabe? Nossa! Tudo era pelo momento que a gente vivia. Então, era sobre nós, nunca foi sobre eles. A gente não tava num momento bom e ele vinha e falava coisas pra gente melhorar e a gente tá o dia inteiro aqui e não tá bom o negócio, cara. Mas, tipo, era a nossa mentalidade, né? Então, tipo, a gente sabe que, tipo, era tudo pra ajudar, era tudo pro melhor da loja. Tipo, isso, e pro nosso bem também. Eles estavam junto com nós, eles não queriam prejudicar nós, eles queriam ver nós felizes, mas, tipo... tentando ajudar a melhorar. E, tipo, não era pra criticar o nosso trabalho, sabe? Era pra evoluir, sabe? Só que a gente não enxergava dessa forma, né? Naquele momento. Né? É normal quando a gente tá, especialmente com uma privação de sono, dormindo menos, não se vendo feliz, não enxergando muita luz no fim do túnel, pensando que é pro resto da vida isso, e vem alguém... E naquele momento se sente agredido, né? Tá, mas eu tô fazendo tudo errado, né? Chegou aqui e já viu aquela teia de aranha, né? Quando, na verdade, a gente queria um abraço, queria um conforto. Isso. Só que, na verdade, para evoluir, a gente precisa de pessoas que estão ali para nos apontar
Falei assim, cara, a verdade é o seguinte, com um tapinha nas costas a gente não evolui, né? Exatamente isso. Isso até na vida de amigo, assim, sabe? O amigo aquele que, cara, não te fala nada. E é só que é pesado ser isso. Lembra no encontro a gente trabalhou um pouco, né? Cara, é mais legal ser legal e falar coisa boa ou falar umas coisas que dói na outra pessoa? Isso aí. Cara, dói, é pesado falar isso, né? Às vezes a gente busca uma aprovação, às vezes a gente como líder, como sócio, como o que for, a gente quer uma aprovação e daí acontece que a gente é só legal. Só que quando a gente é só legal, eu não tô falando de ser desrespeitoso e tal, cara, a gente não tá tendo oportunidade de evoluir. Isso são pequenas atitudes, né? Eu falo assim, se o Regis e a Paty falam assim, bah, ô Matheus, aparece na loja mês que vem, eu prefiro falar assim, não, Regis e Paty, não vai dar. Talvez lá em fevereiro, ano que vem que eu vou estar lá, passando por perto, eu passe lá. Porque se eu falar assim, sim, eu vou ver, sabendo já que eu não vou conseguir passar no mês que vem, cara, eu tô mentindo pra vocês, tô mentindo pra mim, sabe? Talvez naquele momento é confortante. Bah, que legal, o Matheus vai vir, mas eu não vou vir. E eu prefiro dizer assim, galera, bah, não vai dar do que eu dizer, vou ver e te aviso. Meu, se eu já fala, mas às vezes não é o que a pessoa tá querendo ouvir do outro lado. Mas algo né? assim que eu lembro disso, assim, algo que eu aprendi com isso, né? Não lembro se foi no webinar que eu escutei tu falando, mas assim, de como a gente... Quando a gente vai criticar, como a gente tem que gerar uma conexão antes, assim. Então, assim, com tudo isso, eu não estava conectada na época com eles. Sim. Por quê? Porque a gente estava distante, vivendo algo que hoje que na época eles já não viviam mais, né? E nós não estávamos conectados, né? Então, isso eu aprendi que hoje, para conversar com a nossa equipe, como a gente precisa gerar a conexão antes do que só levantar pontos negativos, assim, né? Então, assim, eu aprendi com aquilo lá também. Claro. E olhando para essa jornada, nesse último encontro dos franqueados, assim, teve uma coisa que tu falou que marcou muito, muito para mim, que também foi mais uma chave que virou. Que o Felipe Estê que eu converso hoje não é o Felipe Estê que eu conversava lá naquela loucura do início da loja, né? Então, assim, que eu foco no que a gente tá vivendo hoje. Então, assim, não... Porque na época eu fiquei muito magoada, né? Eu fiquei Sim. muito chateada com tudo. E, eu hoje olho, assim, pra nossa relação com eles muito leve. Por quê? Porque Hoje ele pode chegar e falar, Pode. opa, tinha aquela teia de aranha. Exato. E por que ele pode? Porque vocês estão conectados. Isso É o aí. caminho de duas vias de vocês estarem conectados. Então, nós, como líderes, temos que o tempo inteiro estar exercitando. O Regis e Paty estão conectados comigo, Isso. só que também é o seguinte, Regis e Paty não estão conectados comigo. Então, às vezes, talvez é momento de a gente ter uma conversa difícil. Só, galera, é o seguinte, Isso. sim, a gente tem que ter uma conexão inicial, a gente tem que ter... Mas é um caminho de duas vias, não adianta eu tentar conectar e tu tá me enxergando aqui na frente como uma barreira. Nós temos que... Tu precisa entender que eu tô do mesmo lado de vocês, Isso. eu não tô aqui para criticar, então tem que desmanchar esse muro que às vezes se cria para daí ter essa porta aberta. Meu Deus, é muito gostoso, né? Quando as relações evoluem para isso. Isso aí. Quando a gente consegue chegar e dizer assim, bah, ô Regis, ô meu, e tu viu ali? Cara, e tu hoje, que bom que ele viu isso, porque eu não aí. vi. Uhum. Isso é totalmente diferente do cérebro criando. Tá, e todo o resto que eu faço não tá certo. Não, meu, tá certo. Eu falo, se eu não te falei todo o resto, é porque tá certo, meu. Então, assim, ó, tem 1000 coisas certas aqui, mas tem uma coisa errada, e eu vou te dizer aquela coisa errada. Só que só uma relação madura e de conexão permite isso. E isso isso que tu fala agora. É o que a gente tem que entender, que as relações não nascem assim, elas vão se desenvolvendo. Isso aí. Então, quando a gente vai falar com o liderado lá na loja, é totalmente diferente de quando o Felipe e a Estefânia podem falar com vocês. Afinal, vocês são sócios. Uhum. Então, vocês falando com o coordenador de cozinha de vocês é uma forma. Vocês falando com a pessoa que começou hoje a trabalhar no Quero Café é diferente. Daí tem lá aquele vídeo, aquele exemplo que eternamente nos ensina, aquele vídeo do Simon Sinek lá, dele falando do barista que era apaixonado por trabalhar num café e no outro lugar ele também era barista e ele odiava trabalhar lá.
E aí o que muda? Ele falou, não, é que aqui os líderes se importam comigo. Então a gente tem que lembrar que as pessoas precisam dessa conexão. Que eu como líder, sabendo me comunicar melhor, eu tenho a oportunidade de fazer a Paty ser mais feliz trabalhando aqui dentro do que trabalhando no outro negócio, numa outra marca do mesmo segmento. Pensa, a pessoa está sendo exposta ao mesmo, digamos, produto, mas o ambiente e o cuidado que as pessoas lá naquele lugar têm, e aquele exemplo, aquela história, ela serve para o tempo inteiro nos lembrar disso. Né? Às vezes a gente, como líder, tá ali achando que está fazendo uma grande coisa, ensinando um atendente ou alguém que começou hoje, todo o tempo corrigindo aquela pessoa. Cuida ali e tal. A gente cai nessa armadilha. E a gente, eu tô dando o meu melhor, eu tô dando o que eu sei para aquela pessoa. Só que o cérebro da pessoa tá, mas não tô fazendo nada certo. Tudo que eu falo, tudo que eu tô fazendo aqui, a pessoa tá me... E nós estamos fazendo o que nós deveríamos fazer. Só que antes disso, nós temos que sentar e conversar. Dizer, cara, assim, eu vou estar aqui do teu lado hoje. Parece que eu vou estar te enchendo o saco o tempo inteiro e que tu não vai estar fazendo nada certo. Mas não é isso, tá? É só para realmente eu aproveitar e poder te passar o jeito que é o Quero Café, né? Então, eu não vou poder ficar o tempo inteiro falando, Paty, 10 estrelinhas nisso, 10 estrelinhas naquilo e tal. Não, nós não vamos ter tempo. Eu vou tendo que atuar, leva a bandeja. Quando tu levar a bandeja, leva assim. Quando tu largar o prato, bota o quê virado pro cliente. Quando tu tirar a xícara de café, passa um paninho embaixo. Isso, aquilo. Os cuidados que a gente vai tendo. O cliente entrou na loja, leva o cardápio. Só que tu tem que, antes disso, preparar a pessoa. Falar, tá, combinado? Não quer dizer que tu não é bom, não quer dizer... Eu só estou, neste momento, te ensinando a forma do Quero Café. São minutos que podem mudar totalmente, minutos antes, que podem mudar totalmente o resultado de um treinamento que a gente está dando. Por isso que eu falo que aquele vídeo, e eu contando ele aqui, é bom para mim também. Eu tô lembrando, entendeu? Uhum. Durante o dia, hoje, no meu trabalho, eu tenho que lembrar que eu falo de uma forma com o Regis, com a Paty, que eu falo de uma forma diferente com alguma outra pessoa, enfim, né? Então, eu acho que é legal de olhar pro aprendizado da relação de vocês, que por um momento chegou a estar não tão saudável, a ponto de a gente não enxergar como positivo que uma pessoa fala, e lembrar, isso pode acontecer com os meus colaboradores também. O que eu tiro de aprendizado para minimizar a chance disso? Foi isso que a gente levou. É isso aí, às vezes a gente conversa com algum colaborador, às vezes não vai entrar a mensagem que a gente quer passar naquele momento para ele. Talvez a gente não expressou a forma certa, talvez ele não tá num bom momento aquele dia, e, não é por isso que a gente tem que desistir de conversar com ele, de tentar melhorar, sabe? Então, talvez naquele dia não caiu bem, mas, outro dia a gente chama, conversa de novo. Talvez no outro dia a gente já é uma nova pessoa, né? Como tu falou no encontro. Então, a cada dia a gente é uma nova pessoa. Então, a gente não pode desistir, né? E esse amor, assim, de acreditar nas pessoas, porque isso é amor. O que a gente faz, cara, é amor, Eu mandei os parabéns para uma pessoa essa semana aí do Quero Café, e a pessoa só mandou, obrigado por não ter desistido de mim, né? Então, pessoas que eu tive conflitos, pessoas que eu tive conversas difíceis, cara, que são duras, né? Não é fácil isso, mas depois ver a pessoa desenvolvendo, assim, evoluindo. E naquela época que a Paty, o Regis, enfim, talvez não estavam tão alinhados com o Felipe, com a Estefânia, eu conversava, entendia, e doía de ver, porque, cara, eles falavam pra mim, cara, eu só quero o bem deles, eu só quero que eles evoluam, né? E vocês sabem disso, e hoje está 100% claro. Eu acho que é a coisa mais bonita quando eu escuto, e por isso que eu falo de boca cheia que eu e um monte de gente não estão nessa por dinheiro, e sim por ver a evolução das coisas. Quando eu escuto alguém falar assim, cara, o meu sonho é que os meus sócios possam ter a vida que agora eu tenho, daí sim, falando de condição de vida, de casa, de saúde, carro, cara, esse é o desejo mais bonito que tem. Sabe, não é? O meu sonho é que a pessoa
alcance tanto de faturamento. Não é isso. O meu sonho é que a pessoa seja feliz. Cara, ele vinha falar, cara, né, o Otávio tá podendo estudar na melhor escola da cidade e cara, fazendo atividade física. Isso é muito bonito, cara. Isso é muito legal, assim. Então, ver vocês aqui leves nessa jornada. E o mais legal é isso, mas levou 3 anos para ser leve. Não, você já vem um tempo curtindo. E mesmo que tivesse levado 3 anos, 3 anos dentro de... Cara, quantos anos vamos trabalhar na vida? Ou vamos parar agora? Não, a gente tem vontade. E quando a gente fica leve, dá isso que vocês acabaram de falar, esse sonho em ter mais loja e proporcionar, talvez para alguém que está trabalhando lá na loja de Tubarão, que está escutando isso aqui, ser o novo sócio operador de vocês. E poder transformar a realidade daquela vida, daquela família. E uma outra pergunta que eu não fiz. Tentem resumir a principal diferença. Vocês dois eram colaboradores. Tu, Languiru, fazia umas outras coisas, fazia uns outros bicos, depois FJF. Tu trabalhou anos no escritório de contabilidade. Isso. O que muda? O que é diferente ser líder, empreender versus... Tentem definir, assim, tentem traduzir um pouco, assim, quais foram as principais diferenças de ser um colaborador para hoje ser um dono do negócio. Cara, hoje, a gente colaborador, a gente vai executar o que nos pedem. Tipo, hoje, tipo, eu acredito que o nosso papel é cuidar das pessoas da loja, sabe? Para eles, cuidar de fazer as coisas, tipo, não adianta, tipo, querer melhorar o CPV, sendo que as pessoas não estão bem, não estão felizes, não vão cuidar, como é que fazem, vão fazer de qualquer jeito, mas, tipo, cara, se a gente cuidar das pessoas, eles vão estar bem, vão estar felizes, vão escutar o que a gente fala, eu acho que, tipo, o principal é cuidar das pessoas, tipo, não só executar o que tu tem que fazer, sabe? O que tu foi contratado para fazer, sabe? Tipo, é pensar num todo, assim, né? Muito bom, olha que resposta, cara. Nisso eu também concordo com o Regis, assim. Eu trabalhei 12 anos na mesma empresa e eu tinha muita liberdade nessa empresa, né? Assim, graças a Deus, eu tinha uma referência muito boa, que era o proprietário, e eu tinha muita liberdade de me desenvolver e eu buscava, né? Eu sempre gostei... Isso, E eu sempre gostei muito, né? Mas o lugar também me deu essa liberdade, né? E isso me ajudou a formar muito o meu caráter, né? Mas hoje eu vejo que cuidar das pessoas é a essência, né? Cuidar de nós para conseguir cuidar deles. Não é uma bala de prata, não é, mas é bem próximo, assim. Que legal, galera, porque via de regra essa pergunta, a pessoa fala, não tem mais horário, não tem mais isso, não tem mais aquilo, a responsabilidade aumenta. Que resposta. Eu fiquei surpreso com a resposta. Porque essa resposta ela é totalmente diferente do que a gente faz no Quero Café, né? A gente não acredita em cuidar das pessoas aqui. Mas, enfim, é o que a gente vive, mas eu fiquei surpreso. Eu achei que viria outra resposta. Que interessante. Acredito também. É isso. É aprender a cuidar das pessoas, né? Não que sendo colaborador a gente não cuide, mas a gente não consegue entender... A gente não se sente tão responsável por cuidar das pessoas. E quando a gente empreende, a gente tem... Cara, eu tenho que cuidar das pessoas, senão nada das outras coisas funciona, né? O restante se torna consequência. Eu ter mais liberdade de tempo, eu ter liberdade de horário, é consequência, né? Somente se nós cuidarmos de pessoas, exatamente. Né? Senão a gente não tem... Isso aí. Senão a gente tá preso naquilo, né? Isso aí. Igual a gente tava lá no primeiro ano, lá do Quero Café de Tubarão, né? Uhum. Quando a gente ainda não entendeu o que é sobre cuidar de pessoas, a gente tá preso. Uhum. Né? Muito bom. Tá bom, galera? Estamos chegando ao final. O que a Paty daria de dica pra Paty de alguns anos atrás? De conselho. A jornada nunca foi fácil, mas não desiste porque tu vai ter muito orgulho de ti lá na frente. Bom. E tu, Regis? Qual o conselho? Tentar se desenvolver, tipo,
Tipo, a resposta dos problemas tá dentro de ti, não tá em outro lugar, não é... Tipo, tu tem que melhorar para as coisas melhorarem também, né? Muito bom, galera, muito bom. Queria que quem tá ouvindo ou eu assistindo pudesse ver o brilho nos olhos, né? Acho que no Quero Café tem um superpoder aí, tem alguma coisa diferente, porque o brilho nos olhos, eu lembro o primeiro podcast que eu gravei, eu fui convidado no Vinhascast para falar, e naquela época o Felipe, do Centro Histórico, ouviu, e no onboarding, aqui em Lajeado, ele falou pro time dele, eu queria que vocês assistissem esse podcast, porque dá para ver os olhos do Matheus brilhando, falando sobre o Quero Café, e como essa frase vem pra gente, né? Cara, meu Deus do céu, tem um monte de gente com os olhos brilhando. Foi o que eu escutei um monte lá no Encontros Franqueados. Como é que tem tanta gente com os olhos brilhando? Né? Então dá pra ver que o que a gente vive aqui é algo de verdade, é algo de coração. Então é muito mais do que um trabalho, do que um negócio. É um propósito, assim, de cuidar de pessoas, né? Acho que a gente tá aí pra cuidar de pessoas, desenvolver as pessoas. Muito obrigado, galera. Muito legal esse papo. Não foi tão difícil, né? Eu acho que foi o episódio que mais a gente se emocionou, tá? Muito legal, muito gostoso isso. É curioso também, porque hoje de manhã eu tava em casa, assim, terminando de me arrumar pra vir. E eu fiquei pensando, assim, como é que será que as pessoas de fora enxergam esse projeto, né, do podcast, assim. Fiquei pensando, que eles pensam, que legal, né? O Matheus fica ali batendo papo, nem trabalha mais, fica conversando atrás do microfone. Porque, na verdade, não tem um viés, a gente não tem patrocínio nesse podcast, a gente não tem... Putz, a gente não busca engajamento lá no compartilhar o conteúdo, os cortes, enfim, assim, não... Sabe, é diferente, não tá vendendo um curso lá na internet. Eu falei, cara, o objetivo disso aqui é levar essa nossa cultura para mais pessoas, né? É dividir esse nosso aprendizado com mais pessoas, é fazer cada um dos quase 1.500 que trabalham no Quero Café escutarem essas histórias e saberem, cara, dá para aqui dentro tem oportunidade de te desenvolver. Não precisa ser um sócio operador, um dono, mas, cara, tu pode te desenvolver como um ser humano. E, cara, uma hora tu falou isso que eu também acredito muito. Meu, se a tua felicidade não tá aqui dentro, tá tudo bem. Eu, de alguma forma, quero ajudar tu a alcançar o que te faz feliz. Se tu quer uma ajuda para trabalhar num outro segmento, se tu vai entrar trabalhando aqui já... sabendo que tu não vai ficar para sempre aqui, cara, tá tudo bem, vem cá, vamos trabalhar junto, vamos se desenvolver como ser humano. No fim, a gente quer as pessoas felizes. Melhor se elas estiverem felizes com a gente, trabalhando com a gente, se desenvolvendo, né? Mas se não for isso, tá tudo certo, né? Coisa mais que eu gosto, assim, sabe? É eu frequentar as lojas e às vezes tá lá alguém que trabalhou com a gente como cliente e tu se dá bem com aquela pessoa e às vezes a pessoa depois volta para trabalhar. Cara, é isso, né? Toda jornada pode ser legal, mesmo a saída de alguém. Se ela estiver saindo para ser feliz em outro, cara, beleza, show de bola. E se daqui a pouco ela não encontrou, o mundo lá fora não foi tão legal como ela imaginou, cara, volta aí, vamos se abraçar e tamo junto de novo, né? É muito bom isso. E é muito gostoso pra gente, de alguma forma, atrair pessoas do bem, né? Atrair pessoas legais. É muito... E fazer isso aqui, parece que a gente tá aqui só pra gravar e levar, mas não. Tem uma tremenda conexão ao redor dessa mesa, nesse papo que a gente tem aqui, sabe? Então, é uma forma de talvez ter uma conversa bem profunda que fazia muito tempo que a gente não tinha, né? Então, enfim, é gostoso tocar esse projeto também. Obrigado por todo mundo que acompanhou até o final, que acompanha os nossos episódios aí. E quando fizer sentido, quando tiver uma coisa legal, divide com mais, não para dar engajamento pra gente, mas faz o conteúdo chegar em mais pessoas aí, porque é para isso também, a gente gera esse conteúdo para ele chegar para as pessoas, para de alguma forma ajudar. Esqueci de falar, tá? Tem o meu amigo Kim tá aqui do meu ladinho, tá? A gente tá no mês das crianças.
Tem um monte de coisa legal acontecendo nas lojas do Quero aí, então dá uma olhada nas nossas redes aí. A gente é apaixonado por esse bonequinho aí, nosso mascote aí, que de alguma forma, quem trabalha aqui dentro sabe que dentro dele lá tem a essência aqui, ele representa um pouco isso, talvez num dia que a gente não tá tão bem, não tá tão legal, dá uma olhadinha pro Kim, que a gente dá um sorriso, né, que a gente lembra do quão bom é essa jornada. Obrigado, Regis e Paty, e deixem um abraço, um beijo para quem vocês quiserem aí de despedida do podcast, né? Um agradecimento especial pro nosso filho, né? Que ele é a nossa maior motivação, assim, tudo. A nossa família, ao meu parceiro de Sociedade de vida. sociedade, vida de jornada. Alguém mais? A nossa família, a nossa equipe, tipo, a franqueadora, tipo, a gente é muito grato por tudo, assim, tipo, então só agradecer. A Estê, o Felipe, a família, né, por sempre acreditar em nós também, a nossa equipe que tá lá cuidando de tudo. E acho Muito que bom. é isso, né? Tá bom, galera. Obrigado mais uma vez vocês e todo mundo que tá junto aí, tá? Esse episódio aí foi pesado, galera. A gente se emocionou vários momentos aí, tá? Pesado no bom sentido. Foi gostoso, tá? Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima.